Boa noite a todos vocês, meus queridos amigos. Boa noite. É muito bom, né, a gente ter a noite de domingo, a reunião das Casas Espíritas Chico Xavier e Centro Espírita Antônio de Pádua, nessa confraternização, nesse trabalho conjunto, né? Agradecemos a presença de todos vocês e vamos dar início à nossa reunião. E hoje, para falar para nós, teremos a nossa querida Marli Jordan, conhecida de todos nós, querida por todos nós. Marli Jordan é trabalhadora da Petrobras, aposentada. Hoje, ela pertence ao Núcleo Espírita de Paulo Maurício de Vitória, está vice-presidente da doutrina, atua no atendimento fraterno, é monitora do ESG, no estudo sistematizado da mediunidade, atua no grupo mediúnico da casa e nas reuniões de irradiação e tratamento espiritual. Ela, essa noite, vai nos falar sobre o tema Estudei. Falei, marido, já falo, já. É porque eu acabo não decorando esse negócio da gente ter Estudei, orei, agora o que eu faço? Isso, Cristina. Estudei, orei, aprendi e agora? Né? Vamos ver agora. O que a gente vai fazer com isso tudo? Marli vai fazer essa reflexão para nós. A última reflexão do ano de 2020. Um ano atípico, um ano com muito aprendizado. Então, para começar os nossos trabalhos, eu vou pedir a Marli Paixão e, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece. Gente, boa noite para vocês. Renovação, Emmanuel, do livro Paz e Renovação, ditado por espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituando-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético, e efetivamente é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burlamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejem zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número de afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Todos aqueles, enfim,
que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento do trabalho, da renovação e da luz. Com essa linda mensagem de Emmanuel, já com o nosso coração pacificado e cheio de esperança, nós vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, aos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, com companheiros, onde, irmanados na mesma fé, no mesmo objetivo de vida, estamos cada dia caminhando mais para o nosso aprimoramento pessoal e para mais conquistas evolutivas. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender com a Maria Jordã um pouco mais nessa noite de hoje. Que ela possa ser iluminada e que ela possa ser portadora dos mentores espirituais para todo o aprendizado que necessitamos ter nessa noite. Continue conosco, mestre, amigos espirituais, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos aqueles que chegaram durante a leitura e a prece. Maria Jordã, a palavra é toda sua, querida. Boa noite, pessoal. Para quem eu ainda não ouviu, me cumprimentei. Obrigada pela presença de todos aqui. Essa leitura que eu escolhi hoje, ela está nesse livro Paz e Renovação, que é uma das obras que eu usei no estudo de hoje. Eu usei este livro, usei o Evangelho, usei também um livro que não é espírita, que é da Gudo, esse aqui, que é Assuma o comando do seu destino, conheça e saiba como empregar as leis que regem sua vida. E o outro livro do Jair Mogi e Daniel Burkhardt, que é o marido da Gudrun, que são pessoas ligadas à antroposofia e são discípulos de Rudolf Steiner. A Gudrun e o marido dela fizeram um trabalho belíssimo e eu tive a felicidade de participar de uma capacitação lá no Centro Artemisia com eles, e foi uma formação em consultor de RH. E aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei desses livros, porque eles trabalham com a espiritualidade, a reencarnação, no processo de autodescobrimento para o ser dentro das empresas, né? Então, essa leitura que eu escolhi hoje, desse livro do Emmanuel, eu tenho esse antepenúltimo parágrafo que a colega leu, que diz: todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever, olha que interessante, desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se. Então, quantas vezes a gente não faz isso? Ou não fez? Renunciou ao dever, né? Nem à vontade, ao dever de melhorar-se, mais e sempre. Então, todos esses que desistiram, eles se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. E aí eu usei várias lições desse livro, porque Emmanuel é Emmanuel, né, gente? A gente precisa respeitar Emmanuel sempre. Então, estudei
orei, aprendi. E agora? Agora, todo ser humano está constantemente diante de questões em torno do sentido da vida e, com frequência, ele pergunta a si mesmo: quais são as minhas motivações na vida? Espera aí que eu mexi aqui, eu quase que eu perco vocês aqui. Voltei. Eu bati sem querer, quase que eu... Quais são as minhas motivações na vida? Quais são as minhas tarefas? Qual é a minha missão? Quais são os meus potenciais e que faculdades eu já desenvolvi? Contra quais dificuldades eu terei que lutar? São perguntas frequentes que a gente faz a nós mesmos. Por que em minha vida certas situações se repetem? Quantos de nós já viveu uma experiência que repetiu e repete e a pessoa começa a se achar injustiçada? Qual que é a tônica da nossa vida? Então, a Goodman, ela diz assim: o ser humano não conseguirá responder a nenhuma das perguntas. Veja que não é um livro espírita. O ser humano não conseguirá responder a nenhuma das perguntas de maneira satisfatória, a nenhuma dessas perguntas que eu acabei de fazer, caso não se conscientize de que é um cidadão de dois mundos: do mundo terreno ou material, como preferir, e do mundo celeste ou espiritual ou cósmico, como cada um preferir. Então, de um lado, a gente tem o corpo biológico. Do outro, vivo dentro desse corpo biológico, vamos dizer assim, a gente tem um eu superior de natureza espiritual, que se expressa na individualidade de cada pessoa. Então, ela está falando do nosso corpo espiritual. E aí eles têm um trabalho bem interessante, quando estuda o contexto do ser humano, que diz o seguinte: nós somos uma tríade: pensar, sentir e querer. O pensar está nessa região da cabeça, porque está ligada ao eu superior, à minha identidade espiritual. O sentir é daqui para baixo do pescoço e vai um pouco mais abaixo do umbigo, é a minha região de sentir. E o querer são os meus membros, as minhas mãos, o meu quadril, as minhas pernas, que me locomovem, que promovem a minha ação. E o que ela quer dizer? O que o Rudolf Steiner quer dizer com isso? Eu penso, o meu pensar, ele está ligado à minha identidade espiritual, porque o cérebro é do físico, mas a mente é espiritual. Então, o que a mente capta no mundo exterior, eu trago para o plano da minha mente e eu desmaterializo aquilo e começo a trabalhar na minha mente. Só que eu trabalho na minha mente, mas se eu não descer para o coração, se eu não sentir isso no meu corpo, não vai fazer sentido nenhum. Porque a parte do sentir, ela faz a ponte entre o pensar e o querer. E eles estão em constante troca, que é o mundo interior e o mundo exterior. Por que o exterior? Porque o querer é o ato de transformar. Aquilo que eu penso, se não faz sentido para mim, se não passou pelo meu coração, pela região do sentir, eu não transformo em ação. Por isso que muitas vezes nós temos grandes ideias, grandes vontades de mudar, de transformar, fazemos planos, metas, mas não sai da cabeça. Porque ali eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, é muito comum, nós já que estamos ao final de um ano, iniciando o outro, vamos falar um pouquinho disso. É muito comum, ao final de cada ano, nós elaborarmos novos compromissos e promessas. Entretanto, se honestamente nós olharmos para essas promessas
ou compromisso, ou meta, como eu quiser chamar, nós vamos descobrir que, na maioria das vezes, não estamos nos comprometendo com o nosso íntimo, não estamos nos comprometendo com a gente mesmo. Nós fazemos acordos para agradar ao outro, para sermos bem vistos pelo outro, para sermos aceitos pelos outros, para diminuir a nossa sensação de culpa por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, para diminuir as cobranças externas que recebemos, sempre pensando no exterior. A gente faz grandes metas, compromissos mirabolantes de um ano para o outro, geralmente, ou ao longo da vida, mas quando eu faço pensando no outro, na cobrança que eu estou recebendo, ou querendo agradar ao outro, eu não levo adiante. Por quê? Nunca ou raramente nós pensamos em nós mesmos. Por isso, nós não nos responsabilizamos de verdade com os compromissos que assumimos. Porque não existiu a conscientização da necessidade de nos tornarmos seres melhores. Cada vez que eu recorro a um apoio externo para justificar a minha proposta de mudança, significa que intimamente eu não estou conscientizado ou com vontade de mudar. Eu vou parar de fumar porque meu marido, minha mulher está me cobrando. Não é porque eu quero. Não é porque eu disse, eu não quero isso mais para mim. Você quer ver uma coisa que é teoricamente simples? Por exemplo, eu preciso emagrecer. Meu marido está me achando feia. Meus filhos estão me cobrando. Então, eu vou entrar no processo de emagrecer. Mas não é porque eu tive apoio. Eu falei, não, hoje eu decidi que eu quero perder esses quilos que estão sobrando aqui, eu não quero mais esse tipo de vida para mim. É diferente quando eu quero e quando eu faço porque o outro está me sugerindo, me cobrando ou me dando algum sinal. Então, é por isso que muitas vezes nós ouvimos a expressão assim, eu não consigo fazer isso. Não consigo traduz um pensamento íntimo que diz assim, eu não quero fazer isso agora. E se eu não quero, eu não vou me comprometer. Eu não vou fazer só porque o outro quer que eu faça. Porque muitas vezes a gente fala que vai fazer para agradar, para não criar confusão. Mas, na verdade, aí passa um tempo e diz, não consigo fazer. Eu aprendi com Joana de Ângeles. Toda vez que eu digo eu não consigo, intimamente eu estou pensando, eu não quero fazer isso. Então, essa é uma grande diferença. Por isso que o pensar, ele tem que conectar com o sentir. Se não fez sentido para mim, eu não vou para a ação do querer mudar, de querer fazer. E aí nós todos, na nossa longa trajetória, nossos caminhos são recheados de diversos encontros. Nós encontramos almas queridas que nos ensinam, que nos orientam, que nos inspiram. Mas também nós encontramos almas nem tão queridas assim, mas que sempre nos trazem um aprendizado, mesmo que difícil. Nossos caminhos são povoados de amores e desamores. Nós recebemos, mas também doamos. Nós inspiramos, mas também somos inspirados. O grande lance é descobrir que tipo de caminho eu estou construindo. Quem está me inspirando e o que está me inspirando. E o que eu estou inspirando ao outro que gosta de mim ou que se espelha em mim. O que eu estou recebendo e o que eu estou doando? São coisas que só eu posso responder por mim. O outro pode me mostrar, mas eu preciso ter a consciência do que eu de verdade eu quero. Então, nós levamos muito tempo estudando e nos dedicando com afinco aos estudos. Nós entramos na casa espírita, a gente faz ESG, faz estudo de mediunidade, estudo
estudo avançado da doutrina, o estudo do Evangelho, a gente estuda as obras de Joana, as obras de André Luiz. A gente estuda muita coisa. E nessa trajetória de estudar, nós edificamos um cabedal intelectual em nossas mentes. Mas o problema é que, muitas vezes, nós guardamos isso a 7 chaves sem querer dividir com as almas queridas que passem pelo nosso caminho. Exceto quando o meu conhecimento, quando eu mostro o meu conhecimento, me traz notoriedade, quando me trazem elogios. Aí, ao mostrar o meu conhecimento para o outro, com o objetivo de ganhar elogio, eu estou simplesmente mostrando, eu não estou compartilhando. E que mérito tem eu ficar estudando e não compartilhar com o outro? O que adianta eu ficar cheia de conhecimento e não pôr em prática? Quando eu divido com o outro o conhecimento, aquilo começa a fazer sentido para mim de uma outra forma. Então, dentro da doutrina espírita, nós somos convidados a estudar para entender a nossa condição de seres em busca da evolução. E a vastidão de assuntos e obras a serem exploradas nos convidam a desenvolver a humildade e a perseverança. E por mais que a gente estude, sempre vamos descobrir que existe um universo a ser explorado que eu não vou dar conta. Então, não adianta eu ter orgulho do que eu estudei, das obras que eu já li. Não, é legal eu saber disso e compartilhar com as pessoas uma conversa. Mas por ostentação, para humilhar o outro, para dizer que eu estudei mais que o outro, que mérito tem? Se a cada vez que a gente termina um estudo, descobre que tem mais um monte para fazer. Cada obra que a gente termina de ler, você diz, meu Deus do céu, aí aquilo é só um ponto para você ir para o outro. E o pior, quando a gente termina de ler e não entendeu, eu tenho que voltar para ler 500 vezes. E é bom quando a gente volta, né, Cristina, que a gente volta e pensa, opa, aí descobre um ponto, descobre outro, porque isso é que é legal. Então, dentro da doutrina espírita, nós somos convidados a estudar. Mas também, dentro da doutrina espírita, nós somos convidados, nós aprendemos a necessidade de silenciar e orar em todos os momentos, duros ou tristes, alegres ou felizes. Nós aprendemos que quando nós recorremos à prece, nós estamos recorrendo ao Cristo Jesus. E este nunca nos abandona. Dentro da doutrina espírita ainda, nós aprendemos a estudar, aprendemos a orar e aprendemos a necessidade e a importância de sermos benevolentes para com todos, de sermos indulgentes com as imperfeições dos outros. Aprendemos a praticarmos o perdão e as ofensas. Então, se eu aprendi a estudar, aprendi a orar, aprendi como praticar, por que eu não estou praticando ainda? Nós ainda, dentro da doutrina espírita, aprendemos que somente exercitando o amor e a caridade, nós poderemos amar o próximo. Isso é praticar. Quando Jesus nos diz que nós precisamos ser benevolentes, indulgentes, praticar o perdão, ele está nos ensinando a pôr em prática a nossa teoria. A teoria que Allan Kardec e os outros benfeitores nos trouxeram. Então, eu estudei, eu orei, eu aprendi. E agora? O que eu farei com isso? Um novo ano surge, com novas experiências com aqueles que eu já convivi durante o ano,
E seguramente eu vou repetir as mesmas experiências, porque eu ainda não aprendi. E vou viver novas experiências com estas mesmas pessoas, mas também estou sujeito a conhecer novas pessoas, com as quais vou viver novos desafios. E também estou sujeito a viver as mesmas experiências que eu já vivi com A, B ou C, com estes novos que surgirão na minha vida. Frente a essas novas experiências que surgirão, preciso saber o que eu fiz e o que eu farei com tudo que eu estudei e aprendi. Porque se eu estou repetindo de ano é repetindo as experiências. Os nossos benfeitores nos dizem, quando a gente repete de ano é porque a gente não aprendeu a lição, não está apto a passar de um ano para o outro. Na escola é assim. Então, se aquela experiência que eu vivi, por exemplo, vou usar minha amiga Thelma como exemplo aqui. Vamos na hipótese que eu tive uma experiência com Thelma. E a gente não soube lidar, a gente se arranhou. Aí vem de novo uma outra oportunidade. Ela até me perdoou, mas eu não soube digerir isso. Então, eu veio de novo. Então, uma doença. Eu não aprendi a lição. O que está por trás daquilo ali, que eu não busquei enxergar para aprender. Então, mais do que saber, eu preciso dominar-me. Será que eu já consigo dispensar ao outro o tratamento que eu desejo receber? Então, a gente viu que a doutrina nos ensina a estudar, ela nos ensina a orar e nos ensina a aprender como fazer. Mais do que saber, mais do que agir, eu preciso elevar-me. Será que eu já consigo reconhecer que toda criatura humana é imperfeita, quanto eu, quanto nós mesmos, e que por isso não me é permitido exigir santidade nem grandeza de ninguém na passarela do mundo? Como que eu vou exigir santidade de alguém se eu não tenho? Por que eu vou cobrar do outro que eu não tenho? Isso é igual a relação de pai e filho, de marido e mulher. Por que eu vou cobrar do outro que eu não dou? Por que eu vou exigir uma coisa que eu não tenho para dar? E se eu tiver, eu simplesmente vou dar por amor, não vou cobrar. E se eu cobro, eu não estou dando por amor. Estou querendo fazer moeda de troca. Então, Emmanuel diz assim para nós, mais do que estudar, preciso aprender. Será que eu já aprendi a caminhar como o outro? Aprendi a respeitar a diferença, seja ela qual for? Não importa se é de raça, se é ligado à religião, credo, se é política, não importa. A diferença é diferença e a gente tem que respeitar. Será que eu já aprendi a desaprender para aprender melhor? Deixar para trás, desaprender é deixar meus credos, minhas convicções, minhas certezas e abrir meu coração para os novos aprendizados. Porque se eu estou estudando aqui na doutrina espírita, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é assim, ela manda uma mensagem, ela vê alguma situação e ela fala assim, amiga, vê esse texto para mim aqui. Aí ela conta o caso. Aí eu respondo dentro da doutrina aquilo que eu interpretei. Mas eu não concordo. Bom, você não concordar é uma coisa, mas o que a doutrina está dizendo é isso. Mas por que tem que ser assim? Porque você que tem que aprender e mudar seu ponto de vista. Não é Emmanuel que vai mudar para te atender. Então, a gente quer modificar as pessoas em função daquilo que nós pensamos, quando nós precisamos aprender a conviver com o ponto de vista do outro.
Por isso que, mais do que pensar, nós precisamos discernir. Será que eu já sei atrair amigos e alimentar afeições? Ou eu sou uma pessoa tão azeda, tão enjoada, que as pessoas não têm prazer de ficar comigo, por exemplo? Mais do que escutar, nós precisamos compreender. E aí Emmanuel desafia, a gente diz assim, será que eu já sei falar auxiliando sem agredir a quem ouve? Eu sei ponderar o meu tom de voz para não impor o meu ponto de vista apenas para esclarecer, porque o direito de aceitar ou não é do outro. Mais do que falar, nós precisamos educar. Será que eu consigo manter o autocontrole na vida emotiva como base da minha dieta mental? E olha que legal isso que Emmanuel traz. Dieta mental. O que é dieta mental? Eu jogar fora os pensamentos ruins, a minha negatividade, o meu vitimismo, a culpabilidade que eu porventura tenho carregado. Trazer para o meu dia a dia palavras doces, palavras que agradam. Mais do que perdoar, gente, nós precisamos aprender a amparar. Porque eu digo que eu perdoo Tereza, eu não quero nem ver Tereza perto de mim. E que perdão que é esse? Se meu irmão me estende a mão e pede um pouco do meu pão, eu não respondo ou digo não. Errei de rumo e direção, não é assim que a música diz? E vou embora. Isso não. Da mesma forma que eu estou na condição de amparar hoje, amanhã eu posso ser uma pessoa necessitada do amparo daquele irmão. Então, mais do que ficar sofrendo e não perdoando, e ficar guardando aquele rancor, aquela mágoa, eu preciso aprender a ser resignado. Mais do que amar, eu preciso aprender a sublimar o que está além do ser corpóreo. Então, o principal estudo e aprendizado que a gente faz está no Evangelho, que a gente estuda, que a gente admira, que a gente gosta. E a principal oração nos foi ensinada pelo Cristo. E aí fica a pergunta, o que nós aprendemos? O que fazemos com todas as informações que estão no Evangelho? O que nós edificamos em nosso benefício a partir do estudo do Evangelho? Porque seguramente a gente abre o Evangelho todo dia, ou deveríamos abrir. Pelo menos ao dormir ou acordar deveríamos fazer isso. Mas a gente já estudou muitos capítulos e às vezes a gente lê de novo e cada vez que volta lá, será que eu estou de coração aberto para ler, para ouvir, para entender o que a espiritualidade está me mostrando? Qual que é o nosso compromisso conosco mesmo depois de fazer a oração ensinada por Jesus? Quando eu digo assim, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Será que eu estou resignado mesmo? Ou estou aqui birrento com Deus porque Deus me castigou, porque coisas ruins aconteceram comigo? Ou eu procurei entender? Perdoa as nossas ofensas, Senhor, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu peço perdão a Deus por qualquer coisa que eu faça. Eu só não estou disposta a perdoar Janaína por qualquer coisa que ela fizer. Eu não estou disposta a perdoar Marli porque ela me negou uma ajuda na hora que eu pedi. Então é fácil eu pedir. Seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, qualquer oração que eu queira fazer. Ela não pode simplesmente ser dita da boca para fora. Ela precisa ser sentida, sair daqui, do plano da mente para o coração. Ela precisa fazer conexão da mente para o coração. Do contrário,
serão palavras vãs, ditas para impressionar ou enganar a mim mesmo, a alguém ou até o próprio Cristo. O que está na mente precisa descer para o coração. Se não descer para o coração, vai ficar no plano da intelectualidade só. Por isso que é difícil a gente executar algumas ações, porque não desce para o plano do coração. O que nós estudamos no Evangelho, ele precisa sair da cabeça. Muitos de nós já sabemos o Evangelho de cor. Mas ele precisa fazer sentido ao meu coração para se transformar em ação renovadora. Em ação de amor por mim mesmo. Primeiro é por mim mesmo, depois para o outro. Porque quando eu transformar para o outro, aí sim eu vou conseguir fazer conexão com o Pai. Porque não adianta eu saber, eu dizer que eu estou me transformada, mas eu ainda tenho dificuldade com o outro. Se eu tenho dificuldade com o outro, eu tenho dificuldade com o Pai. Não tem como desvencilhar. Então, o que está na mente precisa descer para o coração. É o pensar, sentir e agir. Agir é me transformar com meu irmão. Estudar e não aprender. Orar e não acreditar. Aprender e não transformar não me fará mudar de estágio no meu processo evolutivo. Eu vou continuar vivendo as mesmas lamúrias, as mesmas dores, as mesmas experiências, sem retirar daí o aprendizado necessário. Por isso que estudei, orei, aprendi. E agora? O que eu vou fazer com tudo isso que eu recebi, que eu conquistei? Daqui a pouco, mais um ano se iniciará em breve. Mais uma oportunidade nesta existência. E aí a gente pode se perguntar, há quantas existências a gente vem tentando? Há quantos anos, só nessa experiência, nessa existência, eu tenho adiado a minha transformação? Amanhã eu faço, no ano que vem. Amanhã eu te ligo, amanhã eu faço. Há quantos, só nessa existência, nós já estamos procrastinando? Será que ainda temos muito tempo para tentar? E se eu descobrir que eu não tenho mais todo o tempo do mundo? E que, na verdade, eu nunca tive esse tempo sobrando? Eu tive, sim, falta de vontade para agir, para ajustar e corrigir o que precisa ser corrigido. Porque não saiu do plano mental. O tempo não para. E não podemos mais andar na contramão da vida. A oportunidade que me foi dada inúmeras vezes, mas eu adiei. E quantos estudos me foram oportunizados na casa espírita, onde eu aprendi que a vida não para, que a gente vai e volta quantas vezes forem necessárias, até que eu aprenda a ser humilde e puro de coração. Quantos estudos nós já participamos? Agora, então, nessa época de que a gente está em casa, tem muito mais oportunidades de palestra, de tempo para a gente assistir palestras e se organizar para um monte de coisa. Quantas vezes eu abri o Evangelho e descobri que a pureza do coração está no verdadeiro encontro com o Cristo? Quantas vezes eu abri o Evangelho e disse, a verdadeira pureza está no encontro com o Cristo. Só que eu não acreditei nisso. Ou fiquei apenas contemplando os amigos que já fizeram esse encontro com o Cristo, ou criticando aqueles que fizeram. Quantas vezes eu estudei o Evangelho e vi Jesus dizendo para mim,
amar os inimigos, para eu amar os inimigos, fazer o bem àqueles que me odeiam. Jesus me dizia para orar por aqueles que me perseguem e me caluniam. E o que eu fiz com o aprendizado de Jesus? Aí estou eu aqui chamando Jesus, pedindo amparo e proteção. Eu abro o Evangelho e está lhe dizendo: Marli, ama teu inimigo. Não te importe com as calúnias. Mas eu dou um peso enorme a isso. Por quantas vezes eu abri o Evangelho e eu aprendi que o homem de bem, ele tem fé no futuro. Que o homem de bem, por ter fé no futuro, ele se eleva além dos bens materiais. E que o bem que ele faz, ele não espera paga de forma nenhuma. Porque ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. E ele sabe que a recompensa vem do Pai Celestial, não é dos homens aqui na Terra. Mas nós estamos conduzindo as nossas vidas esperando sermos reconhecidos ou termos notoriedade pelos homens da Terra. Inúmeras vezes eu li, reli, estudei e aprendi. Orei pedindo força ao Pai Celestial, pedindo amparo e proteção a Jesus, suplicando ao meu mentor para não me abandonar. Passado a tempestade, esqueci de tudo que eu estudei e aprendi, de tudo que eu orei e pedi, e voltei a ser a mesma pessoa, ingrata, insensível, orgulhosa, invejosa, vinculada apenas aos meus desejos íntimos. Esqueci de olhar para aquele que está ao meu lado. Dentro da minha casa, esqueci de ofertar um carinho, um abraço. Esqueci de viver o Evangelho do Cristo dentro do meu lar. Hoje nós estamos aqui, em isolamento social. Reclamamos da falta de um abraço, reclamamos da falta de um beijo, reclamamos da falta do contato físico. Mas quantas vezes, ao dar um abraço em alguém, sequer olhávamos nos olhos dessa pessoa ou parávamos para ouvir a sua dor, a sua necessidade de falar? A gente dava um abraço e ia embora. Dar abraço é fácil. Difícil é emprestar o ouvido, abrir o coração, porque exige que eu queira me doar, que eu queira de verdade me interessar pelo outro e pela dor do outro. Dar um abraço e viver na correria é fácil. Difícil é viver junto, ter coragem e disposição para amar como Jesus amou, incondicionalmente. Dar aquele abraço quando está perto no dia a dia, fora da pandemia, é fácil. Difícil é lembrar-se do outro no isolamento e ligar para saber se está tudo bem, para saber se está precisando conversar. Porque dar abraço é fácil. Difícil é emprestar o ombro e ouvir sem julgar e sem criticar. Difícil é amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Gente, a tarefa de autodesenvolvimento é aprender a conhecer cada vez mais os próprios defeitos e limites. É transformar a capacidade de crítica externa em autocrítica e se perguntar: quem eu sou de fato? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus valores? Quais são os meus limites? Quando a gente estuda
ora e aprende, nós percebemos que não somos onipotentes, que não somos capazes de fazer tudo sozinhos como pensávamos antes de aprender com a doutrina. Por isso eu preciso trabalhar em mim a humildade e pedir ajuda quando eu necessitar. Por isso eu preciso trabalhar em mim a minha condição de me amar mais e a me enxergar e me entender com os meus limites. Reconhecer os meus próprios limites cria a possibilidade de ser tolerante comigo mesmo e de aceitar o outro. Então é fundamental conquistar a verdadeira aceitação de si mesmo, tanto em relação aos nossos limites, quanto em relação às nossas potencialidades. É necessário conhecer bem a si mesmo, porque somente a partir daí é que aceitaremos os outros, também com seus limites e potenciais. Precisamos nos aproximar mais da essência da vida. Precisamos entender a dualidade do ter e do ser. Porque mais forte que o impulso do ser, talvez até então, tenhamos investido muito mais no ter um emprego, uma posição, uma família, uma casa e etc. E subitamente nós poderemos começar a questionar o que sobrará de nós mesmos, o que somos realmente. Para algumas pessoas essa pergunta ela pode ser tão ameaçadora que simplesmente passam por cima de tais sensações ou até mesmo de vivências internas que poderão aparecer mais tarde, no fundo da alma, como medos inconscientes. Porque a gente não quer olhar para dentro de si, não quer se enxergar, não quer entender as dificuldades. E quando ela surge depois como medos inconscientes, a gente, como fuga, passa a trabalhar muito mais, ou busca uma fuga na bebida, ou na droga, ou no sexo. Porém, depois de algum tempo, a gente cai num vazio cada vez maior, podendo até mesmo ser vitimizado por uma depressão. Então, é imprescindível aprender a olhar para dentro de si mesmo e encarar-se frente a frente no espelho da alma. O que tudo isso exige de mim para que eu me modifique e me transforme? Cada um vai ter que olhar para dentro de si e encontrar a própria resposta. Porque a resposta, para mim, está dentro de mim. A de cada um de vocês está dentro de vocês. Devemos ser autênticos em relação a nós mesmos. Não mais viver em função dos papéis que a sociedade espera que a gente desempenhe. Não fazer algo simplesmente porque os outros acham que é necessário, mas porque realmente nós desejamos fazer e porque entendemos que é necessário. E eu não estou aqui falando em rebeldia, não. Mas eu estou falando em aceitação de si mesmo, de seus limites e desafios. E muitas vezes vamos precisar recorrer a um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra e um atendimento fraterno, para nos ajudar a nos entender. Parece que a ligação dela travou. Destravou. Beleza. Voltou? Voltou. Eu falei do profissional, vocês ouviram? Isso. Pronto. Então, estudei, orei e aprendi. Aprendi a amar, aprendi a acolher, aprendi a aceitar sem julgar. Se não foi isso que aprendi, então eu preciso voltar ao início do Evangelho, reiniciar o estudo, pedir a Jesus que me ajude a entender o que é o amar como eu vos amei. E se eu não aprendi a amar como Jesus nos amou, eu preciso estudar os Evangelhos de João, de Lucas, de Mateus, de Marcos. Quem sabe assim
passeando com Jesus pelas regiões da Judéia, da Galileia, indo da Cafarnaum ao Monte das Oliveiras com Jesus, quem sabe assim eu aprenda a ouvir, aprenda a me curar de mim, aprenda a respeitar e valorizar meus pais e minha família, aprenda a entender que tudo pode ser muito melhor se eu confiar no futuro e no amor do Pai. O Evangelho tem a resposta para tudo. Tudo pode ser melhor no momento que eu permitir que o Cristo faça morada em meu coração. No momento em que eu criar essa intimidade, essa estreiteza de relação com Jesus, tudo passa a ser diferente na minha vida. Estudei, aprendi. E agora? Agora eu preciso apenas deixar o amor fluir em meu coração e aceitar que eu sou um ser maior e melhor do que eu era antes. Mas ainda ser muito maior e melhor do que sou. Tudo depende apenas de mim. Depende de mim. Mas eu sei que eu tenho ao meu lado, no meu coração, em todo o meu caminho, Jesus, que me estende a mão, que me convida a caminhar com Ele. E se eu recuso esse caminhar com Ele, eu preciso repensar a minha vida. Porque ninguém é feliz sem ter Jesus no coração. Ninguém é feliz com Jesus apenas no plano mental, porque Ele precisa descer para o meu coração para que eu sinta a presença em mim. Somente caminhando Jesus, eu tenho a certeza de que eu sou amada, de que eu sou feliz, de que eu estou protegida e amparada. Por isso, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Esse é o recado que Ele deixou para nós, viver como Ele viveu. Porque Ele mostrou o caminho, Ele mostrou a verdade e Ele disse que Ele era a vida. Se a vida que Ele viveu é essa que nós precisamos aprender a viver. Queridos, vamos unir nossos corações, vamos caminhar com Jesus, vamos fazer de nossa vida uma vida de amor, uma vida de bênçãos. Porque tudo que eu aprendo, tudo que eu oro, só vai ter sentido se eu trouxer Jesus para dentro do meu coração. Um grande beijo, paz e luz ao coração de vocês e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigada pela oportunidade de estudar com vocês. Nós é que agradecemos, Marli, e eu vou pedir a você que espere mais um pouquinho, que eu vou falar alguma coisinha pro pessoal, dar um recadinho, e depois você faz a prece de encerramento para nós. Um prazer. Nós estamos em sintonia, Marli. Eu estava pensando o que falar neste momento, e aí ontem assistindo um estudo, né, como você disse, nós realmente estamos tendo mais oportunidade de estudarmos através dessa tecnologia maravilhosa, né, quando se faz bom uso dela. O estudo minucioso do Evangelho, do Padre Minas Gerais. Então, o nome do Gustavo deu muito de falar nisso. Hein? Não, acho que alguém falou aqui. Eles dão o nome de miudinho. Eles estudam versículo a versículo. E o cara ontem falou uma coisa e eu fiz questão de voltar e anotar palavra por palavra, porque foi muito bonito o que ele disse. Ele disse o seguinte: fé raciocinada não é quando a razão assume o controle do coração. É quando o coração renovado, sensibilizado, comovido, acorda o coração. A razão. Acorda a razão. É o movimento do coração para a razão. É o dia, é a aurora, é o amanhecer. Isso são palavras de Aloysio Elias. Ele ainda continua: fé raciocinada não é a razão fria, não é o cálculo frio, duro, rígido. Não é. Não se vive a doutrina espírita assim. Não foi isso que Kardec disse.
Fé raciocinada é quando o sentimento é tocado pela circunstância, pelas experiências, e o coração manda um sinal para o cérebro, e assim a racionalidade começa a sentir o que o coração já sente. É a racionalidade que consegue pensar, calcular, ponderar, segundo as luzes que jorram do coração para a razão. E aí ele cita uma frase de Emmanuel: Espiritismo é a fé iluminada pela razão e a razão iluminada pelo coração. Né? Então a gente tem nós temos que vivenciar essa razão, essa fé raciocinada. Né? Então eu desejo a todos nós que aqui estamos, queremos primeiro agradecer aos companheiros da Casa do Chico, ao nosso querido Fernando, que todo domingo está aqui conosco, né? Nós ganhamos como um amigo agora, nesses tempos de pandemia. A todos aqueles que nos visitam online aqui, nós queremos agradecer e desejar que em 2021 possamos, de fato, vivenciar essa fé raciocinada. Que nos esforcemos para, de fato, praticarmos a caridade como Jesus entendia, que era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que não nos entreguemos às rixas, sejam elas de que fato da vida for. Não importa. Não importa a ideologia, não importa o preconceito, não importa nada. Que a gente deixe isso tudo de lado, né? E que nosso foco seja, de fato, o amor ao próximo. Que nos esforcemos, de fato, para diminuir o sofrimento do irmão, que na medida de nossas possibilidades, façamos o que pudermos fazer para diminuir essa diferença, né? Que não fiquemos esperando realizar grandes obras, que muitas vezes a gente para e acha que o nosso objetivo aqui é realizar uma grande obra. Não, nosso objetivo é como a caminhada. Começa no primeiro passo. O primeiro passo é sempre pequeno. Então, que a gente comece fazendo pequenininho. E façamos aquilo que estiver ao nosso alcance. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Esse trabalho só existe por causa de vocês. Que possamos todos nós vivenciarmos a doutrina espírita no nosso dia a dia. Não é fácil, mas que nos esforcemos. Tiremos desse 2020 grandes lições. Às vezes a gente pergunta a Deus por que isso está acontecendo. Vamos dar a pergunta? Deus, para quê? O que eu ainda não aprendi que eu tenho que aprender? E Ele certamente vai nos responder no íntimo de nossos corações e na nossa consciência. Então, que receba o meu carinhoso abraço. Online ainda, distante ainda, mas doido para ser pessoalmente. Que venha a vacina, que nos imunizemos e possamos, de fato, nos reunirmos, congregarmos em nossas casas espíritas, com os irmãos em humanidade. Um feliz 2021 para todos vocês. Arli, por gentileza, faça a prece de encerramento. Letícia, semana que vem, de Nova Venécia. Pode ser, Marli. Já deixo meu abraço para meus amigos queridos aqui da Casa do Chico, pessoas lindas que eu amo e que pessoas que eu via. Um beijo muito grande para todos vocês que Deus abençoe. Agora eu os convido a conectar comigo. Conectarmos os nossos corações e vamos conectar ao Cristo Jesus. Louvado seja aquele que nos traz a paz e a luz aos nossos caminhos, orientando a seguir sempre em paz. Louvado seja aquele que traz a luz, o amor, a todos os irmãos que vivem pelas ruas, que vivem pelas casas abandonadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ocultai, dando paz e saúde aos irmãos enfermos, àqueles que trabalham, procurando ajudar, procurando socorrer a esses enfermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a força do amor revigorante em cada coração, que traz a força que pulsa em todos os irmãos
que neste momento não tem pão para comer, não tem um teto para se abrigar, não tem uma camisa para vestir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os dias, quando o sol amanhece, nos faz acordar e enxergar o brilho celeste. Que todas as noites, quando vamos dormir, nos faz sentir a brisa que vem nos refrescar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por ter enviado o Pai Celestial, que nos faz reviver todos os dias a vontade de amar e de perdoar. Louvado seja tu, Jesus. Louvado seja tu, Jesus. Louvado seja tu, Jesus, nossos corações. Louvado seja Pai. Louvado seja Deus. Neste momento de amor e de união, nossa gratidão por teu eterno carinho. Dá-nos a tua paz, Senhor, voltar-nos em tua luz. E faz de nós, Senhor, instrumento do teu amor, caminhantes das tuas telas. Sempre, sempre, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos vocês. Marli, mais uma vez, muito obrigada, querida.